São 19 horas, como sempre eu começo bem no horário. Eu sempre entro 2 minutos antes para dar oportunidade de você entrar, né? Bom, primeiro, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz com a nossa audiência, né? Tem sido Eva Costa, olha aí, o Fábio de Souza, o Dedé, Linda, tá chegando aí um monte de gente boa. Bom, eu fico muito feliz com a audiência dessas lives. Nós estamos aí sempre com a audiência lá em cima e isso é muito, muito bom, porque a gente tem a oportunidade de conversar com mais gente, as pessoas se informarem do que está acontecendo e também poder compartilhar. Eu sempre salvo essas lives também no Facebook para ser compartilhado e tal. Meu amigo pré-candidato Marildo Giardina está aqui também, professor Dedê, sejam bem-vindos, Érica Barroso, sejam bem-vindos. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. São 19 horas, Andréa Rosa também chegou. Eu quero poder conversar com vocês sobre o Covid, né? Eu já conversei com vocês muito sobre o Covid e a gente sempre falou sobre como evitar, como devemos ter ações governamentais para que isso possa ser evitado, um contágio em massa. Mas olha só, eu que recomendei tantos cuidados e que também tive tantos cuidados, aqui em casa eu tenho espalhado pela casa seis desse aqui, 6. São esses, né, essas botelhas aí de álcool em gel, máscara, eu só saio de casa de máscara. Eu tenho evitado aglomeração, eu parei a minha pré-campanha de rua, eu deixei tudo que podia fazer. Até a rádio eu deixei de ir, os meus programas eu comecei a fazer da minha casa, Gabiru da casa dele, a gente seguindo à risca o protocolo para que pudéssemos diminuir o impacto ou o contágio. E eu peguei o Covid. Com todas as precauções, eu saí da minha pré-campanha, eu evitei de ir à rádio, eu saí todas as vezes para ir ao supermercado ou ir à balsa para pegar minha secretária que trabalha aqui comigo, que eu pedi sempre que eu fosse buscar na balsa para evitar pegar transporte público nesse momento, fazendo tudo o que fui orientado. E eu peguei. Eu peguei o Covid e o mais assustador é que eu não sabia que eu tinha pegado. Eu não tinha ideia, nenhum sintoma. Os sintomas clássicos são garganta arranhando, febre, diarreia, tosse, dor de cabeça, nada. Eu não tive nada, nada, absolutamente nada. E como é que eu descobri? Eu descobri por acaso. Eu fui a uma consulta de uma nutricionista muito conhecida aqui em Porto Seguro, e nessa consulta ela me pediu, elencou aí mais de 70 exames para que eu fizesse. E pediu que eu agendasse pelo menos 3 dias depois da nossa consulta para fazer esse exame. Eu fui ao laboratório Lab Center, ali na Avenida Navegantes, no dia 7, às 6h30 da manhã. Fiquei aguardando, abrir o laboratório, que parece que abre às 7. Entrei e fui fazer os exames solicitados pela nutricionista. Quando eu vi, em determinado momento, uma plaquinha, uma coisa assim, que fazia teste do Covid. E quando eu fui ser atendido, né, pela atendente que foi lá preencher os dados, os exames que eu ia fazer, eu indaguei a ela, eu falei, olha, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu quero saber se eu já tive. Qual o exame que eu posso fazer para ter uma segurança que eu já tive ou não o Covid? Ela me respondeu, o exame mais eficiente nesse caso é o sorológico, só que ele não sai rápido. Ele leva 5 dias úteis. E eu
resolvi fazer esse exame sorológico apenas por curiosidade, tanto que eu nem estava me preocupando com ele. Eu tinha um compromisso em Brasília, viajei pela segunda vez a Brasília de carro, porque também estou evitando viajar de avião, como uma forma de não me contaminar ou não expor ao risco desnecessário. Eu tenho ido de carro, é a segunda vez que eu vou a Brasília de carro. E quando eu estava em Brasília, eu recebi um e-mail, com o código do laboratório. Quando eu ingressei, para minha surpresa, estava lá IgM reagente. Eu não sabia direito, porque eu sempre confundia IgM com IgG, eu tenho lido tanto isso, mas eu fiz uma confusão. Eu até comentei com o Leandro, que estava comigo do lado, falei: olha, Leandro, eu acho que eu já tive o Covid, porque tem o IgM positivo. Aí eu liguei pro Kerres, o secretário de saúde, que é meu amigo pessoal e pessoa com quem eu já fiz até live aqui, e falei: Kerres, deu positivo o meu IgM. Aí ele me perguntou: e o IgG? Eu falei: o IgG deu não reagente. Ele disse: o Baldino, então tome cuidado, porque você está com o Covid e você pode estar transmitindo, então você precisa isolar. Você precisa passar por uma fase. Que dia você fez o exame? Eu falei: eu fiz dia 7, o resultado saiu dia 14, 7 dias depois, porque eu fiz na sexta, teve sábado e domingo, e foram 5 dias úteis depois eu recebi o exame, como prometido pelo laboratório. E aí, de imediatamente, eu voltei para casa, de carro, para que evitasse qualquer tipo de contágio. Me isolei no meu quarto. E para surpresa, e para minha surpresa total, é que eu não tinha nenhum sintoma. Nenhum. Não senti dor de cabeça, não tive diarreia, não tive garganta arranhando, nada. E como é que eu posso ter Covid se eu não sinto nada? E aí, nesse mesmo dia que eu recebi o resultado, eu falei: não, esse exame pode estar errado. Aí eu fui à farmácia e fiz aquele teste rápido. O teste rápido também confirmou que eu estava com Covid. Eu falei: não é possível que um laboratório em Porto Seguro e uma farmácia em Brasília, os dois estejam errados. Resultado: estava com Covid, não senti absolutamente nada. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, se eu tive isso sem nenhum sintoma, imagino quantos outros brasileiros tiveram e não tiveram a oportunidade ou a coincidência de fazer o exame como eu, que não teve dor de cabeça, que não teve nada, também não teve a curiosidade de fazer o exame, e ele estava assintomático e contaminando outras pessoas. Então, amigos, esta live de hoje é para chamar a atenção de vocês. É possível que entre nós, no nosso convívio, amigos, parentes, pessoas próximas, muitos já estejam contaminados por esse vírus, que não tiveram sintomas e que podem ter passado para outras pessoas ou não. Essa doença é tão nova que até os médicos estão ainda muito sem respostas para um monte de questionamentos. Porque os cientistas ainda estão estudando a doença. A doença alastrou de forma muito rápida e muita coisa ainda não tem resposta. Então, o que eu quero aproveitar desta live é para falar com vocês que aqueles que puderem fazer, façam o teste, independente de sintomas, independente de ter ou não ter. Porque é preciso saber se você já teve, se você já tem imunidade. Quando me perguntaram qual foi o resultado do IgG, o IgG são os anticorpos.
significa que você já passou pelo período de infecção e seu organismo gerou anticorpos e você já não transmite mais a doença. Então, estão aqui me falando, ô Baldino, mas é muito caro esses exames. Olha, é relativamente caro. O poder público tem feito esses exames àqueles que estão sintomáticos, não assintomáticos. Alguns planos de saúde já estão cobrindo. Mas o importante é fazer um esforço para que possa saber se você já teve ou se está doente. Porque eu sou a testemunha disso. Eu estava doente, mas nem passava pela cabeça. Eu nem imaginava. A minha curiosidade foi que eu fui fazer outros exames. Eu vi a plaquinha lá que tinha o teste de Covid. E eu resolvi fazer apenas para saber se eu tinha tido atrás. E aí foi a grande surpresa quando chegou o resultado. Bom, hoje, dia 19, eu muito agoniado, porque como eu não tinha sintoma, eu não sei, porque o protocolo, as pessoas, os médicos que estão na linha de frente, eles utilizam uma data para poder contar. Na data que você teve o primeiro dia do seu sintoma, eles contam os dias a partir daí, para saber qual é a trajetória da doença. E quem não tem sintoma como eu vou saber o meu primeiro dia se eu não tive sintoma nenhum? Eu tenho uma data de um exame, eu fiz o exame dia 7. Mas quando foi que eu fui contaminado? Não faço ideia e ninguém sabe responder. Porque para o exame dar positivo, é preciso ter um período pelo menos de 8 dias. Ora, se eu fiz dia 7, eu estaria contaminado até no máximo 30 de julho. E se fosse mais tempo, porque é o mínimo 8 dias, eu posso ter sido contaminado há 15 dias atrás. Eu não sabia. E muita gente pode estar contaminado sem saber. E eu muito ansioso, porque eu estou em casa, isolado, muito ansioso, eu fiz novos testes hoje. Por que eu estou dizendo novos? Porque o laboratório mandou aqui duas enfermeiras, muito gentis inclusive, que fizeram o meu teste, o primeiro, e deu negativo. Ora, se no dia 7 ele deu positivo, no dia 14 deu positivo e hoje deu negativo, a doença já passou por mim e me deixou em paz. Mas mesmo assim, eles tiveram o cuidado de fazer um novo teste. Então hoje eu fiz 2 testes e os 2 deram negativo. Então, na realidade, foi uma prova e uma contraprova. Então, eu quero pedir a vocês que estão me acompanhando e me assistindo, é que tomem cuidado maior com essa doença. Olha, eu nunca saí da minha casa sem a máscara. Eu não deixei de usar álcool gel em momento nenhum. O único lugar que eu fui fora da minha casa foi ao mercado. Eu ia com álcool gel no bolso, e de luva, e de máscara. Uso o tempo inteiro álcool em gel. E como eu contaminei? Então, essa doença é muito mais séria do que a gente imagina. Antes de entrar na live aqui, o site R7 mandou aqui uma notificação dizendo que o Brasil hoje chegou a 111 mil mortos. Dados oficiais do Ministério da Saúde. 3 milhões e meio de brasileiros contaminados. Agora eu sei que esse número de contaminados não chega nem perto da realidade. Nem próximo da realidade. Porque eu sou a testemunha disso. Eu estava contaminado, não fazia ideia e só descobri por acaso. Quantos estão contaminados? Quantos passaram pela essa doença, já têm imunidade a ela e sequer descobriram? O que importa de tudo isso é que a gente tem que levar e redobrar os cuidados
muito, mas muito a sério, porque senão muita gente ainda vai ser contaminada. A boa notícia é que já existem algumas vacinas, né? Então uma pessoa perguntou, você não estava em Salvador? Sim, eu fui para Brasília, mas eu passei em Salvador para ver meus 2 filhos pequenos, que era Dia dos Pais. Passei o domingo do Dia dos Pais com eles lá em Salvador. Então o que eu quero dizer a vocês é que deve ter muita gente infectada e que não estão contabilizados nesses números oficiais. E que continuam sem sintomas. Alguns até já passaram pela doença, já têm imunidade, já estão curados. Outros podem estar transmitindo. E a gente fica assustado, porque eu sou disciplinado, eu fiz todas as recomendações. Eu não recebi as pessoas em casa, raramente vi uma pessoa aqui ou outra, mas a gente com a distância mínima de 2 metros, com álcool gel, com luva, e eu peguei. Então, a gente precisa levar isso muito a sério e eu queria dividir esta minha experiência com vocês. A rede pública não tem teste para todo mundo. Eu lembro que o ministro Mandetta falava em testar em massa, depois entrou o ministro Tachi, falava em testar em massa. Agora tem lá um ministro interino que, esse não fala muito, né? Mas aumentou o número de testagens, mas muito longe da realidade, muito longe do que o país realmente precisa. Então, muita gente não pode pagar o teste. Muita gente vai à UPA, é atendido e às vezes recebe um remédio e não fazem um teste, porque não há teste para todo mundo. Infelizmente, não há teste para todo mundo. Agora, é impressionante quando a gente conversa com os médicos. Lá em Brasília, quando confirmou meu teste, eu fui parar no hospital, eu fui conversar com o médico. Eu fiz a tomografia do meu pulmão, porque eu sei que é o primeiro órgão que é afetado. Meu pulmão estava bem, mas o médico lá me disse, Baldino, olha, muitos casos têm confirmação de Covid e depois eles não têm IgG. Eu não entendi mais nada, porque o IgG é anticorpo, como é que ele sarou? Então, os médicos também ainda têm poucas informações sobre a doença. A doença é muito nova. As pessoas estão aprendendo no caos, aprendendo no processo, estão aprendendo na dificuldade no dia a dia. Então, o que a gente percebe aqui em Porto Seguro, e eu quero falar um pouco disso, é que, além de termos a Covid, nós temos dengue, nós temos chikungunya, os sintomas são muito parecidos. Existe a gripe também, a gripe normal. E a gente precisa entender que esses sintomas muito parecidos também geram essa dúvida. O médico pode atender e ter certeza de que não é Covid, que pode ser dengue, que pode ser chikungunya, que pode ser uma gripe, uma influenza. Mas o que importa é que todos esses que têm a dúvida eram necessários ser testados e não está acontecendo porque não tem teste suficiente, apesar de que a gente tem acompanhado pelos boletins que tem aumentado bastante o número de testagem. E aí, quando o primeiro caso surgiu aqui, em março, naquele episódio de Trancoso, aquele empresário de São Paulo que foi a um casamento em Itacaré, depois foi descansar em Trancoso e contaminou as pessoas e o vírus chegou aqui através dele, a gente percebe uma coisa, é que o governo teve muito tempo, no primeiro momento é preciso fazer uma justiça, que no primeiro momento, quando a doença explodiu para valer, o mundo todo estava comprando respiradores, comprando EPIs, comprando máscaras, comprando álcool em gel, comprando tudo, e faltou tudo no mundo. Vocês lembram disso? Teve até compras de respiradores do Nordeste que foram
bloqueados dos Estados Unidos. O governo americano tomou o mundo todo brigando pelos respiradores. Agora não. Agora os insumos estão normalizados, respiradores hoje têm à vontade, existe equipamento sendo vendidos hoje à vontade. E por que demora tão grande nessa organização das UTIs? As UTIs, elas são necessárias, e principalmente Porto Seguro, porque Porto Seguro não é o sistema de saúde daqui, ele não funciona só exclusivamente para a nossa cidade. Ele funciona para a região. Nós temos uma região em torno de Porto Seguro, que é Belmonte, Cabral, Itapebi, Itagimirim. Nós temos Itabela, Guaratinga e Eunápolis. Somos 8 cidades. Então, nosso sistema de saúde, ele é para atender toda essa comunidade. E aí, foram criados 10 UTIs no Luiz Eduardo Magalhães. E o governo prometeu 10 no Hospital Neurocor. Prometeu com 30 dias, levou 60, não sei quantos dias, foi inaugurado na segunda-feira passada. Então, os 10 leitos do Luiz Eduardo e os 10 do Neurocor, nós temos 20 leitos aqui em Porto Seguro. Mas o governo criou lá em Eunápolis uma espécie de hospital de campanha no antigo Hospital das Clínicas. E lá eles também colocaram 20 UTIs, que nunca foram 20 de fato, porque as 20 de lá só funcionam 10. Porque as outras 10 deram problema no sistema de levar o gás, que é o oxigênio. Então só tem 10 sendo usada. E aí a grande região, essa região que eu citei, tem 30 UTIs, 20 em Porto Seguro e 10 em Eunápolis, porque lá eram 20, mas só tem 10 funcionando. Estão esperando aí para consertar o problema. Dessas 30 UTIs nesta região, nós temos uma população mais de 400 mil pessoas. E hoje eu fiquei sabendo que aqui na UTI do Neurocor tem paciente até de Medeiros Neto. É natural, o sistema de saúde, ele sai buscando UTIs. Teve pacientes de Porto Seguro que foram atendidos em Salvador. Teve pacientes de Porto Seguro que foram deslocados para Vitória da Conquista. O Sistema Único de Saúde é no país inteiro. Onde tiver vaga, eles mandam. Hoje, um dos leitos do UTI do Neurocor está ocupado com um paciente de Medeiros Neto. Então, nós precisamos ainda exigir do governo a ampliação do número de UTIs. Eu fiz um apelo, fiz um vídeo, gravei, viralizei esse vírus exigindo pelo menos 40 leitos. Pelo menos 40 leitos. Nós temos 20. 20 aqui. E tem 10 em Eunápolis. E tem 10 em Eunápolis que estão inativos porque deu problema. Então, o que eu quero colocar para vocês é que nós temos UTIs, poucas UTIs, e hoje, dessas 30 que nós estamos disponíveis, 20 aqui, 10 em Eunápolis, só tem uma vaga. Uma vaga. Mais de 95% de ocupação. Então, é preciso exigir do governo que ele coloque mais UTIs para que a nossa gente possa correr menos risco de morte. Hoje foram 2. 2 óbitos hoje. Um do Arraial da Ajuda e outro do centro da cidade. Porto Seguro hoje completou, deixa eu me atualizar aqui, 2.187 casos confirmados, 1.920 recuperados, 43 mortos, tem 12 internados e tem em isolamento 212. Esses números são gigantescos, mas a gente está, e por experiência própria, e agora eu sou testemunha disso,
que esses números devem ser pelo menos 10 vezes mais, porque a quantidade de gente que não tem sintoma e que está contaminado, e a quantidade de gente que tem sintoma e que não foi feito o teste, nos deixa muito preocupados com os números que nós podemos ter. Agora, isso depende, e o governador teve tempo para isso. A gente precisa exigir que ele implante pelo menos mais 10 aqui, mais 20 em Eunápolis, para desafogar o sistema. Lá em Teixeira de Freitas foi a mesma coisa, disseram que era 20, funcionou 10, depois teve um problema, o gerador pifou, morreu gente porque o gerador pifou, ficou sem energia. A gente tem que levar isso a sério porque nós estamos lidando com vida humana. A gente ouve números. Essas 43 pessoas que morreram aqui, eles têm nomes, eles têm endereço, eles têm famílias, eles têm pai, mãe, filhos, netos. São pessoas que vivem na nossa cidade, que moram aqui. Agora imagina que hoje nós chegamos a 111 mil brasileiros que morreram. Todos têm nome, todos têm família, todos têm descendentes e ascendentes. Nós não estamos falando de números, nós estamos falando de vida humana. E é por isso que a gente tem que redobrar os cuidados, é isso que eu peço, e é isso que eu quero dividir com vocês a minha experiência. As pessoas me perguntam, Baldino, e aí? Como é que vai fazer campanha? Você é pré-candidato a prefeito? Como é que você vai fazer campanha? Olha, eu vou fazer como todo mundo está fazendo. Fazendo protegido, de máscara, em alguns momentos até de luva, evitando aglomeração, fazendo pequenas reuniões, fazendo caminhadas, mas com pouca gente. Eu sou pré-candidato, eu também preciso. Eu preciso ter oportunidade de expor meu projeto de governo, de plano de governo com as pessoas. Eu preciso ter contato. Eu preciso estar visitando as famílias, visitando as lideranças. E eu vou fazer isso a partir de já. Porque já que eu estou curado, eu já não transmito mais o vírus para ninguém. Então eu estou livre desse peso. Eu vou de máscara, evidentemente, com álcool em gel, evidentemente, e sem muita aglomeração, fazer as minhas visitas e fazer as minhas pequenas reuniões para que isso não possa ser um problema de contágio para as pessoas. Então, meus amigos, a minha live de hoje foi nesse sentido, de dividir com vocês a essa experiência dolorosa, triste, de ter contraído o Covid e saber que o fato de não ter tido nenhum tipo de sintoma me preocupou ainda muito mais. Porque eu imagino que esses números aqui estão muito longe da realidade. Existe um número gigantesco de pessoas contaminadas como eu, que não sabia. Eu soube por acaso, por pura sorte. Porque eu fui fazer outros exames e acabei fazendo ele. Então, eu quero pedir a vocês que tenham em mente de que essa doença é séria, que os nossos médicos têm feito de tudo, mas ainda sabem muito pouco da doença. Me perguntaram, várias pessoas me perguntaram, Baldino, você tomou algum remédio? Você tomou cloroquina? Você tomou algum remédio? Não. Eu não tomei porque quem eu consultei me disseram que eu não precisava porque eu não tinha nenhum sintoma. Mas se tivesse algum sintoma, eu tomaria sim. Tomaria, como qualquer outro paciente que não quer ficar doente vai tomar. Eu não tomei porque não precisou. Porque se precisasse, eu tomaria. Sem nenhum tipo de receio. Eu sei aí do esforço do cientista para descobrir uma vacina, descobrir remédio, o remédio que ajuda. Então, vamos usar o que está sendo usado.
A gente não pode inventar roda agora, né? Então eu quero agradecer essa audiência cada vez mais crescente, dizer a vocês que eu tenho feito todo o esforço da minha vida para viabilizar a minha candidatura. Sou pré-candidato, tenho trabalhado para ser, tenho feito todos os esforços para ser pré-candidato, já tenho um site aonde eu apresento, e eu sou o primeiro a fazer isso, o primeiro pré-candidato a fazer isso, um site com as propostas bem claras e onde as pessoas podem opinar, podem votar, podem sugerir, podem criticar. Porto Seguro Grande de novo, é o nosso site. Entre lá, dê sua opinião, contribua, compartilhe. Então, eu quero dizer a todos vocês que foi uma satisfação enorme, enorme poder dividir com vocês essa minha experiência. Que Deus abençoe todos vocês e tenham cuidado com essa doença. Boa noite a todos.